Rádio Manaim. Realizando a obra do Senhor Jesus. Rádio Manaim anunciando Evangelho Eterno, são 6h26, 6h26, horário de Brasília. Que bom encontrar, que alegria encontrar você nesta manhã mais uma vez conectado, sintonizado aqui na Rádio Manaim. Uma alegria para nós, uma satisfação saber que você está aqui conosco. E espero que permaneça conosco até o final aqui, até o término do pós-madrugada desta manhã. Queridos, nessa manhã estamos recebendo aqui alguns pastores. O pastor Fábio Lúcio, lá de Brasília, tá nos visitando, né? Veio realizar um trabalho aqui em Vila Velha e está conosco aqui nessa manhã. Também o pastor Luciano Rangel, Fernando Almeida, o pastor Paulo Cosmo e agora também conosco, fazendo parte da equipe da quarta-feira. São duas equipes na quarta-feira, agora na madrugada da Rádio Manaim. Tem os pastores da quarta-feira A e agora também os pastores da quarta-feira B. E o pastor Daniel Firmino está aqui conosco, o pastor Eduardo Alves, ambos da região ali de Cariacica, né? E deixa eu quebrar o protocolo aqui. A gente sempre começa conversando com o pastor que traz a mensagem, mas deixa eu apresentar aqui aos irmãos que estão perguntando, né? Os irmãos são curiosos. Deixa eu falar aqui com o pastor Daniel Firmino, está aqui conosco. Pastor, uma alegria para nós. O senhor que está ali em Cariacica sede, né? Isso, a área de Cariacica sede, precisamente nas igrejas de Vila Merlo 2 e Mangaraí. Isso. Seja muito bem-vindo, espero que a partir de hoje, né, o senhor possa estar conosco aqui, uma quarta-feira sim, outra não, que agora a escala, né, aumentou, mas é uma alegria, uma satisfação para nós recebê-lo e trazer o companheiro aqui para participar conosco aqui. Amém. Para dar aquela encorpada, né? Trazendo mais conhecimento, enfim, a participação de outros pastores, sempre muito bom. E o pastor está aqui conosco também, pastor Eduardo Alves, por favor. Pastor Eduardo Alves, também da região de Cariacica, mas não está ali na região de Cariacica sede não, né, pastor? Paz, senhor. Não. Nós estamos ali na área de Castelo Branco. Perto de Bandeirantes. Isso. Sotelândia, por ali, né? Perfeitamente. E estamos tendo a oportunidade de estar atualmente na igreja de Castelo Branco 1 e 2. Amém. Para nós também é uma grande alegria podermos estar aqui junto com os irmãos, desfrutando dessas manhãs gloriosas. Muito obrigado. E o pastor Fábio Lúcio, que também está conosco, lá de Brasília. Pastor, o senhor está retornando para Brasília hoje, né? Ou amanhã? Estou retornando amanhã. Pastor Kleber, pastor a todos os companheiros. Eu estou retornando amanhã, já voltando para Brasília. Amém. O pastor Fábio Lúcio, para quem não conhece, já esteve aqui outras vezes. Ele é sogro do pastor Isaías, é isso? Sim, é verdade. É o filho do pastor Oscar. Exatamente. É isso mesmo. Pastor Fábio Lúcio está aqui conosco. Uma honra tê-lo conosco aqui, pastor. Amém, obrigado. E o trabalho com as nossas crianças? Estamos desenvolvendo, né? É sempre uma batalha cada dia, né? A responsabilidade. A responsabilidade é grande, mas só tem nos dado vitória, né? Cada dia. Amém. Dos tais é o reino dos céus. De irmãs, né? Irmãs é verdade. Voluntárias que realizam esse trabalho juntamente com um grupo de pastores. O Senhor tem dado a bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, meus queridos, eu tenho aqui alguns pedidos de oração. Nós temos que orar pela nossa irmã Laurinha. A Laurinha, ela tá precisando de doação de sangue. Até o pastor Luciano mandou aqui para mim. A Laurinha, ela tá internada. Deixa eu passar aqui. E ela precisa de qualquer tipo de sangue. Você que mora aqui na região da Grande Vitória, você que mora aqui em Guarapari, de Guarapari a Fundão, que é a região metropolitana, Viana, Vila Velha, Cariacica, Vitória, Serra. Se você é doador de sangue, se você quer ser um doador de sangue, por favor, a nossa querida irmã, a Laurinha, ela está precisando, uma criança, está precisando de qualquer tipo de sangue, tá bom? Os pais, o George e a Larissa estão aqui pedindo. Ela está internada na UTI do Hospital Vitória Parte, ali na Serra, na Grande Vitória. Quem mora aqui conhece. E você pode doar sangue aqui onde fica o Emóis, na Avenida Leitão da Silva, certo? Aqui em Gurijica, próximo ao Hospital Med Senior, ali na Leitão da Silva. Você pode chegar ali e doar o sangue. O horário é de segunda a sexta, de 7 da manhã às 5 da tarde.
em nome de Laura Barcelos da Silva, tá bom? Se você for doar, então, por favor, Laura Barcelos da Silva, qualquer tipo de sangue, por favor, vamos ajudar a nossa irmã Laura, também conhecida como Laurinha, nossa querida irmãzinha, e tá precisando urgentemente de doação de sangue, tá bom? Eu tenho uma boa notícia aqui também, que é o nosso irmão Benaia, de 3 anos de idade, ele que nasceu com a medula colada na coluna, e isso, à medida que ele ia crescendo, a medula esticando e trazendo problemas. A cirurgia foi dia 21, ou seja, antes de ontem, e deu tudo certo. Ele já está no hospital ainda, mas já saiu da UTI, está no quarto, e a cirurgia foi um sucesso. E a família agradece aos irmãos, à igreja que estiveram orando pelo Benaia. Mas vamos continuar orando para que a recuperação dele seja plena até ele chegar em casa, tá bom? Mas já o Senhor já deu essa vitória ao Benaia e toda a sua família. E peço aos irmãos que estejam orando pela irmã Zara, nossa irmãzinha de pouco mais de 60 dias de vida, e já nasceu e não saiu do hospital ainda, porque ela está com problemas, os médicos não fecharam o diagnóstico e estão fazendo vários exames. Vamos orar para que o Senhor possa fazer com que os médicos vejam, entendam e fechem logo esse diagnóstico para que possam tratar a saúde da nossa irmãzinha, a irmã Zara, lá da Inglaterra, tá bom? Vamos orar. E orar pela família, a Nicole, que é a mãe dela, certamente preocupada. Tá bom, queridos? Deixa eu mandar um abraço aqui ao diácono Apolinário, ele que está ali na Igreja Cristã Maranata de Mangaraí, que fica aqui na divisa entre Cariacica e Santa Leopoldina, né? E o nosso querido irmão está também se recuperando de um acidente de trânsito, mas já deu a bênção, tá vivo, e a recuperação vai ser rápida, viu? Nosso irmão Apolinário, estamos orando por você a partir de hoje. Toda a igreja aqui na Rádio Manaim só vai dar bênção, e se Deus quiser, quando o irmão estiver podendo andar normalmente, por favor, já está feito o convite, está aqui conosco uma madrugada ou qualquer hora do dia, vai estar aqui conosco para a gente glorificar o nome do Senhor juntos aí pela vitória, tá bom, querido? Grande abraço, nosso diácono Apolinário aí de Mangaraí, na Cariacica, na divisa ali, passou a cerca, tá em Santa Leopoldina, voltou a cerca, tá em Cariacica, pertinho ali. Um abraço ao Lucas Lima, de 12 anos, lá da Tijuca, Rio de Janeiro, né? Filho do Guilherme Lima, irmão do Daniel, que tem os avós aí, a Célia e o Paulo. O Lucas Lima está aniversariando hoje, completando 12 anos, recebendo aqui o abraço da família e de todos nós da Rádio Manaim. Também quem está aniversariando é o Nicolas, um intermediário, 8 anos de idade, mora aqui em Fio Rosa 1, na Serra, é o filho da Daniele. Parabéns, Nicolas, Deus te abençoe, tá bom, querido? Um abraço aos irmãos de Chapecó, em Santa Catarina, que estiveram aqui na Rádio Manaim, me mandaram a foto aqui, que bom, saudade de vocês, tá? Voltem logo. Um abraço ao nosso querido irmão Léo Tour, que faz esse transporte, né? O vai e vem aí dos irmãos, quando chegam de avião, aí levam pro Manaim, trazem os irmãos aqui à Rádio Manaim, é uma benção. Um abraço ao nosso querido Léo Tour e ao pastor Valdeci e toda a sua família acompanhando aqui a Rádio Manaim. Muito bem, isso posto, 6h34, nós vamos dar início ao nosso pós-madrugada. Vou pedir o nosso irmão Sena para colocar na tela, por favor, para os irmãos que estão acompanhando pela TV Manaim e também por aplicativo celular. Estão acompanhando isso, obrigado, Sena. O texto trazido nessa manhã está em Neemias, capítulo 6, verso 3. Diz assim: e enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Essa é a resposta de Neemias, pastor Fernando Almeida, aquele grupo de pessoas que tinham o intento de que a obra cessasse, que a obra parasse. Que obra é essa? A reconstrução dos muros de Jerusalém, quando o povo, eles retornaram ali do cativeiro e os muros estavam derrubados. E naquela época, uma cidade sem muros era uma cidade que estava vulnerável aos ataques dos animais, dos inimigos. Era uma cidade vulnerável, né? E nós também, quando os limites falam do limite do Espírito Santo, né? Quando nós
estamos sem esses limites, o homem é um perigo. E está vulnerável às ações, aos ataques, né? Do adversário das nossas almas. E descer significava parar a obra. Não só isso, pior, retroceder. Porque quando você para a obra, você tá andando para trás, como diria aqui num bom português aqui em Vila Velha. E o pior era ir ter com o inimigo, né? Ir ter com o inimigo. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso no Vale de Ono, né? Além de parar a obra, ir ter com o inimigo. E nessa hora não há a menor condição de pararmos a obra que estamos realizando, a igreja fiel está realizando. E muito menos e dialogar com o inimigo, porque nós sabemos quando a gente dá a nossa irmã Eva lá no jardim, né? Lá no paraíso, foi dialogar, foi dar atenção, olha o que aconteceu, olha o problema, não é? Olha o que Deus teve que fazer e está fazendo ainda para que esse problema seja solucionado. Ou seja, não podemos parar essa obra que estamos realizando. Paz do Senhor, pastor Fernando Almeida. Paz do Senhor, Kleber, pastores, paz do Senhor, os nossos irmãos, amigos participam conosco, né? Estiveram no culto da madrugada e continuam conosco. É verdade, parecia um bom convite, né? Sim. Era um convite para congregar, né? Para assim, se né? reunir, para se juntar, né? Mas Neemias teve discernimento, né? Ele teve discernimento. Então você vê ali o dom espiritual lá no Velho Testamento, que ele discerniu que aquilo ali não era um bom convite, né? E ele então deu a resposta recusando, né? O convite e informando, testemunhando daquilo que ele estava realizando. Perfeito. Né? Ou seja, ele recusou e disse assim, olha, eu não posso ir porque a obra que eu estou realizando é uma obra grandiosa, né? E eu não posso cessá-la, né, para poder ir congregar com vocês, né? Então o caráter profético desta passagem é glorioso, é maravilhoso, né? Porque aponta, né, para esta obra, a obra que o Espírito Santo tem realizado nesta hora na vida do homem, né? Uma obra de reconstrução, uma obra de restauração, né, daquilo que tinha sido destruído, que tinha sido queimado, tinha sido derribado, né? E o Espírito Santo é aquele que realiza esta obra nas nossas vidas, né? E é preciso estarmos à disposição dele. E se colocar à disposição dele é você renunciar a tudo aquilo que possa te impedir, né, de continuar a realizar esta obra. Então Neemias entendeu isso, entendeu o valor, quão grandiosa era aquela obra, a importância daquela obra, né? E isso é o que o Senhor tem para nós nesta hora. Neemias era um homem comprometido e dedicado. Exatamente. Na vontade de Deus. Exatamente. A resposta dele é a resposta de alguém comprometido, uma resposta firme, uma resposta segura, né? Ele não, né? Como diria o Paulo, parafraseando aqui o nosso amigo Paulo Cosmo, né? Ele não titubeou, né? Ele deu uma resposta segura de alguém que tinha pleno entendimento do que estava fazendo. Perfeito. E da importância que é. Exatamente. Então, essa deve ser a nossa posição, porque os convites eles continuam chegando. E parecem coisas boas. Fazem sentido. Exatamente. Mas vai pro Vale de Ono para ver. Então, é preciso ter discernimento nessa hora, né? O Espírito Santo é aquele que dá esse discernimento para você saber o que é e o que não é do Senhor, né? O que vem e o que não vem, né? E é o Espírito Santo que nos faz entender, né, aquilo que nós estamos realizando nesta hora. Amém. Né? Porque ela é grande, né? Porque o dono dela é o Deus Todo-Poderoso. Como diria a nossa irmã lá do Rio de Janeiro, de 8 anos de idade,
O nosso Deus é grandão. Exatamente. É um Deus maior. As crianças têm definições maravilhosas. Eu gosto de. Ela chegou até nós porque o preço pago foi Exatamente. altíssimo, né? Foi o Exatamente. sangue, foi a vida do Senhor Jesus, né? Ela é grande porque o galardão dela é esta tão grande salvação, como diz a carta aos Hebreus, né? Atinge a todos que quiserem estão sendo convidados para realizar esta Aleluia. obra. E ela é grande porque a recompensa, né? Quando diz assim, esta obra tem uma recompensa, a recompensa é a eternidade de Deus, né? Que maravilha. Onde Nosso não há Deus. início, onde não há fim, onde o tempo não conta, E né? como diz o hino que nós falamos, grande é o Senhor, Grande é o digno de Senhor. louvor, Glória a Deus. na cidade do nosso Então, Deus, teu santo nome. Que a resposta de Neemias continue sendo a nossa, Aleluia. todos os dias. Todos Aleluia. os dias. A resposta já foi dada, não precisamos de inventar, não Verdade. precisamos de. Já foi dada, está aqui à nossa Só disposição. realizar. É só realizar. Mãos à obra. Só lembrando que o louvor no original é mãos à obra. Então, você quer glorificar o Senhor? Mãos à obra, ou na obra, para trabalhar para o Senhor. Querido pastor Paulo Cosmo, que não titubeou, está aqui conosco nessa manhã. Pastor, nesse capítulo nós vemos que os inimigos de Jerusalém ou de Israel tentavam, só nesse capítulo, 5 tentativas de desanimar para que os servos desistissem de continuar servindo a Deus, de realizar a obra. Será que isso acontece hoje em 2023 ou não, pastor? É só uma mera coincidência. Paz do Senhor, pastor Paulo. Bom, a Bíblia fala, bom dia, Paz, a Senhor, paz do Senhor a todos os irmãos aqui presentes e aos nossos ouvintes. A palavra, ela responde, o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Essa obra dele é constantemente contra a obra de Deus. Então, você perguntou se é só lá ou agora? Naquela época A ou todo hoje? tempo, enquanto não acontecer o arrebatamento, a função dele é desviar os servos do projeto do Senhor. Mas eu vejo aqui, irmão Kleber, pastores e ouvintes, a posição de Neemias. Neemias, ele se posicionou na brecha. Ele se colocou à disposição para recuperar, para reconstruir toda aquela cidade, os muros. De igual forma, igual o pastor Fernando falou, Jesus também, ele se posicionou na brecha. Não havia como o homem se salvar, o homem se voltar para Deus, mas aprove ao Senhor vir a este mundo e se posicionar como o Salvador. Eu lembro da palavra quando Isaías, no capítulo 6, ele disse, a quem enviarei? Quem há de ir por mim? E o Senhor se posicionou, eis-me aqui, envia-me. Então o Senhor Jesus é esse homem que se posicionou na brecha e está do nosso lado. E nós podemos dizer e afirmar uma coisa para todos nós. Se o Senhor, ele está no nosso coração, está junto de nós, nós já somos vitoriosos. Nós podemos já cantar o louvor de vitória ao Senhor, porque ele venceu as nossas batalhas por nós. Quando ele sobe à cruz e que ele cumpre o projeto de salvação, o projeto foi realizado sem nenhuma brecha. Então, todos que agora estão em Cristo Jesus, eles agora estão bem diante do Senhor, não há nenhuma condenação para eles, porque agora a luz resplandece sobre todos. E aqui o texto de Neemias, quando os inimigos, a palavra fala 5 vezes, eles intentaram, intentaram contra Neemias. Então, meu irmão, o que nós podemos entender? O inimigo, ele está na brecha. E ele vai se levantar a todo momento contra a nossa vida. Se houver uma brecha, ele entra. Mas a posição de Neemias mostrou aqui o seguinte: como eu vou descer? Como eu vou abandonar a obra? Ele não podia abandonar a obra, porque se ele abandonasse a obra não seria realizada, a cidade não seria reconstruída e não haveria paz em Jerusalém. Então, o grande intuito, a função da obra do Senhor nos nossos dias
é nos preparar, é edificar, não sei se nós podemos dizer assim, edificar essa vida espiritual para que nós voltemos para Jerusalém. E para que haja paz. E Jerusalém, não estou falando da cidade terrena, estou falando da cidade Espiritual. eternal, a cidade espiritual, a eternidade. Então o Senhor está nos preparando Perfeito, para né? que essa cidade seja pronta na minha vida, na sua vida, na vida do ouvinte, para sermos arrebatados e lá gozarmos com o Senhor para sempre da sua paz. Porque enquanto estamos aqui nessa terra, sofreremos ataques e perseguições daquele que é inimigo da nossa alma. Por isso que nós temos que erguer os muros que fala dos limites do Espírito Santo. E a ação do adversário, não pense, irmãos, que é um boom, né? É uma coisa grande. Não. Ele vem sorrateiramente. Lembra das raposinhas? Ele vem devagar. É uma coisa leve. Parece até boa. Parece. Faz sentido. Mas... Eu já falei uma vez aqui, eu lembrei agora novamente do texto. Todo vaso em que não houver tampa sobre ele, ele é considerado imundo diante de Deus. O vaso somos nós. O vaso é para guardar o alimento, o óleo, aquilo que convier. Mas se o vaso não tiver tampa, o que acontece? Cai A impureza, poeira, né? a poeira vai entrar devagarzinho. Isso. No primeiro dia você não consegue ver a poeira. No segundo dia também você não consegue ver a poeira. Mas a partir do terceiro, quarto dia, você passa a mão, aí você já vê a poeira no alimento e contamina o alimento. Então, assim, desta forma é o pecado na nossa vida. Se a gente não usar o clamor, vamos entender assim, então, numa metáfora, né? A tampa, podemos entender que é o clamor pelo sangue de Jesus, é a oração, é esses recursos da graça, é as armas espirituais que estão disponíveis para o servo, para nos guardar e nos preservar e nos esconder dos adversários. Porque Neemias fez isso. Ele, quando soube que os muros estavam caídos, ele orou e jejuou. Amém. Certo? Muito bem. Quando a obra já estava concluída, ele sofreu ataques na reconstrução, e quando a obra já estava concluída, ele continuou sofrendo ataques, mas ele usou o quê? Ele usou a madrugada, Neemias 8:3, eu anotei aqui. Ele usou a palavra, Neemias 8:8. E ele usou o louvor, Neemias 8:5 e 6. Então são as armas espirituais, são os meios de graça. Amém. Para que você possa combater, resistir aos ataques, né? Perfeitamente. E essas armas estão à disposição da igreja. Estão aí, à disposição da igreja. Você fazer o uso da oração, do jejum, do clamor, né? Da madrugada, da palavra e do louvor. Então, qual o conselho do Senhor na palavra desta manhã? Nós devemos erguer ou reerguer os nossos muros, os nossos limites, restaurar a nossa vida espiritual. Como que se restaura a vida espiritual? Buscar o Senhor. Neemias ensinou ali, quando ele soube da brecha, das portas queimadas a fogo, dos túmulos violados, da destruição da terra, ele ficou feliz? Não. Ele se voltou para o Senhor durante um tempo, jejuou, chorou amargamente, buscou a revelação do Senhor e se colocou à disposição para reconstruir. E o Senhor foi abrindo as portas para ele, para que ele voltasse para Jerusalém com aquela comitiva de reconstrutores e todos na posição reconstruir. Então, a palavra desta manhã mostra o seguinte, que eu e você devemos reconstruir o muro que está ao nosso redor. Esse muro vai ser para quê? Para a defesa contra os ataques, contra aquilo que o irmão Kleber falou no início. Então, se a nossa casa ela está edificada com muros fortalecidos, ela não será tombada. É a mesma palavra de Jesus da casa na areia e casa na rocha. Se a minha casa está firmada na rocha, bem alicerçada, pode vir chuva, pode vir temporal, pode vir as enxurradas, os ventos, mas a minha casa vai permanecer firme para a glória do Senhor. Pastor Fábio Lúcio, também conosco nessa manhã. Pastor, Neemias dá várias lições para a gente aqui nessa manhã, nesse texto. Mas o que eu queria abordar com o senhor aqui, ao invés de parar e dar atenção ao inimigo, ali, que queria tirar a atenção dele, tirar o foco, né? Distraí-lo, levar para um campo neutro, que é o Vale de Ono. Não, ele falou, não vou fazer isso. Eu tenho uma missão a realizar, né? Eu tenho uma obra a realizar. Eu estou firmado, eu sei do meu comprometimento com essa obra.
E isso é muito interessante, né? Ele não parou para dar atenção ao inimigo. Antes, ele continuou focado na missão que Deus havia lhe concedido, confiado a ele. Paz, Senhor, pastor Fá. Paz do Senhor, Kleber, aos pastores aqui da bancada, aos irmãos que estão nos escutando também, participando conosco. Esse ponto é muito importante, né? Porque, primeiro, né? Ele expressa em todo o chamado que ele teve um chamado, quando ele viu Jerusalém, o pastor Paulo falou aqui, quando ele viu Jerusalém, a situação da cidade, ele chorou, ele jejuou, se assentou, ele lamentou. Por quê? Porque ele amava Jerusalém. E quem ama Jerusalém, quem ama essa obra, é grato por ela. E nós vemos aqui a expressão de gratidão, porque ele valorizou aquilo que Deus fez na vida dele. As marcas que Neemias trouxe também nessa reconstrução foram extraordinárias, porque ele jejua, ele ora. Quando ele vai ao rei, era algo impossível, um rei liberal, copeiro, sem data, sem nada. Quanto tempo? Bom, eu não sei, e eu estou precisando de uma opção de coisa ainda. E tudo foi feito, ou seja, é algo que só o Senhor pode realizar. E ele entendeu esse propósito. E é interessante que aqui nesse texto ele vai dizer assim, olha, nós estamos realizando uma grande obra. Ele entendeu a posição que Deus o tinha colocado. E isso para nós é fundamental, porque a gratidão é fundamental para realizar essa obra, porque é por ela que nós valorizamos aquilo que Deus nos deu. E o segundo ponto é entender a posição que o Senhor nos colocou, né? Como servos, servas, pastores, a responsabilidade de diáconos, a responsabilidade nossa é uma responsabilidade muito grande. Mas para nós entendermos isso, foi colocado aqui, né? Ele teve discernimento e ele entendeu a posição que ele estava e aquilo que ele devia fazer. Por isso ele disse assim, olha, é uma grande obra eu estou fazendo. Eu não posso de maneira nenhuma descer. Muito bem, deixa eu chamar aqui também agora o nosso pastor Daniel, que está aqui com a gente, pastor Daniel Firmino, também conosco. Pastor, nós temos que aprender com Neemias a levantar na nossa vida. Muitas pessoas estão com a vida em ruínas, né, nessa hora. E Neemias ali, ele, como disse o pastor Fábio aqui, ele entendeu a missão que Deus havia concedido a ele. E ele pagou um preço por meio da oração, do jejum. Nós também temos que pagar um preço para que vidas também pessoas tenham a sua vida reconstruída diante do Senhor, para que possamos erguer esses muros, para que elas possam estar protegidas dos ataques, não é? Porque uma cidade sem os muros era uma cidade, não era fortificada, era vulnerável. E nós não podemos estar vulneráveis nessa hora aos ataques do adversário, porque o adversário ele vem para roubar, matar e destruir, e ele não brinca de ser adversário, ele exerce a função, mas muitas vezes nós vemos crentes ou cristãos brincando de crente, e isso é um grande risco, quando você não está atento e vendo o que está acontecendo ao seu redor e ao seu derredor, que a Bíblia diz que o adversário é o nosso derredor. Mas ao nosso redor está o Espírito Santo, né? O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que os temem. Então nós temos que estar atentos nessa hora e não vulneráveis. E vendo, porque o adversário, ele, como diz o pastor Fernando, o pastor Paulo também, ele vem sorrateiramente trazendo coisas, convites, ações para que as pessoas possam estar distraídas nesse momento e não realizando a obra. Paz, Senhor, pastor Daniel. Pai do Senhor a todos que estão participando conosco, né? Aliás, tem um irmão mandando um abraço, o ungido Alquimar tá mandando um abraço pro senhor. Ele tá falando aqui que o senhor foi jovem. Jovem, isso mesmo. Não é isso? Ele me deu assistência também, como o pastor Marco Aurélio, que tá lá na Serra também, e outros pastores. Então, Maria Ortiz 2. Maria Ortiz 2, aqui, passei por lá. O povo tá assistindo e tá participando. Amém. Uma bênção mesmo. Então é uma turma boa, né? O senhor até, né, chegou a citar aí a respeito do Salmo 34, né? Fala, o anjo do Senhor acampa-se ao redor que os teme e os livra, né? Então a chave ali é o temor, né? Então o temor que Neemias tinha com aquilo que ele estava, né, proposto a realizar, né?
que não era uma obra dele, era uma obra de Deus, né? Então o temor ele faz com que os anjos eles se acampam ao redor, que a própria palavra fala que, né, o adversário está ao derredor. Isso. Enquanto houver o temor, os anjos estão ali acampados. Exatamente. E o acampamento ali é justamente para isso mesmo, para proteger e cuidar aí Os limites, né? os limites. Então até anotei aqui, né, que um dos pastores aqui trouxe aqui, né, falou do muro, né? O muro realmente, o muro é o que divide, é o que limita. Então aquilo que é eterno daquilo que é, né, literal, daquilo que é a razão ali. Então tinha que fazer, tinha que reparar. Da forma que estava, não tinha como ficar. Então, às vezes nós precisamos de entender aí, nós precisamos ficar na comunidade, nós temos que buscar o Senhor, nós temos que usar os meios de graça. Se não usarmos os meios de graça, nós ficamos vulneráveis. Então, o temor ele vai deixar de existir e acaba com que os anjos eles não ficam, né, acampados. Aí aparecem as brechas. Isso. E nas brechas, como ele está ao derredor, ele vai pegar a primeira brecha. Aí você tá vulnerável. Vulnerável. E o interessante aqui é que ele fala que descer, né? Ele fala assim, não poderia eu descer. Se nós formos assim analisar, né, então você está realizando uma obra, literalmente, historicamente falando, ele estava fazendo uma reconstrução de num muro que estava o quê? Numa base ali, numa terra, né? Mas quando ele fala descer, que ele não está falando descer da onde? Ele fala de uma obra que ela não é da terra. Essa obra, ela é da eternidade, né? Então ele não pode descer daquela essa obra, essa grande obra. Por que ela é grande obra? Porque ela não é algo firmado na terra, é algo firmado na eternidade. Então ele não tinha como descer, não tem como você, uma vez que você entrou, né, nesse conceito, nessa experiência com Deus, não tem como retroceder. E aí ele deixa bem claro, né? Ele fala da seguinte forma, que é muito importante para nós entendermos o porquê dessa interrogação. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse fosse convosco, né? E aí ele faz nos lembrar, né? Por que deixaria eu essa obra? Que obra? Qual é a obra que Deus está realizando na sua vida hoje? Né? Qual é a obra que você está hoje? Então faz a gente pensar, né? Eu não vou deixar essa obra. É aquilo que o pastor trouxe aqui também, o Kleber trouxe, né? Ela tem um valor. Sim. Foi uma experiência, foi pago um preço na cruz do Calvário, né? Então isso é importante, porque faz a gente pensar, né? Por que deixaria eu essa obra? Né? É a interrogação, por que você vai deixar? Por que você está se afastando do Senhor? Por que você está se esfriando? Peraí, essa obra ela tem uma riqueza, né? E tem um valor, que foi sangue, né? Derramado na cruz do Calvário, né? E o pastor Gedeti falou esses dias algo lá no Manaim que eu achei muito interessante. Dentre as coisas interessantes que ele sempre fala, ele diz o seguinte: quando a gente partir dessa terra, você sabe quem é que vai te recepcionar do outro lado? É uma boa pergunta. E quem vai te recepcionar do outro lado? Né? Você que está em casa, já parou para pensar nisso? Né? E eu até faço não é uma brincadeira, mas uma colocação. Quando o Senhor te chama, ou você fecha os olhos aqui nessa terra, entra no elevador e aperta para subir e ele desce. Meu Deus. E não tem volta. Não tem volta. Então, pensa bem nisso. Mas a volta do Senhor está longe. Será? Olha os sinais proféticos, marcadores proféticos acontecendo. E o Senhor te chamar hoje? Não estou falando que você vai morrer hoje, não, pelo amor de Deus. Mas, para morrer basta estar vivo, não é verdade? E nós temos que estar preparados para isso. Se o Senhor me chamar hoje, estou preparado para isso? Né? A volta do Senhor para mim, no caso, voltaria hoje, seria hoje, ou amanhã. Por isso que temos que estar preparados para quando o Senhor nos chamar, ou no dia do arrebatamento, que será também uma saída rápida, um rapto, né? Uma tirada com força. Então não vai ter tempo de voltar para buscar nada, para reconciliar com alguém, ou com aquela pessoa que você não fala há tanto tempo, que você tem mágoa no coração. Não tem como. É rápido. É um rapto, né? Tirado com força. Então, temos que estar preparados. Temos que estar trabalhando nessa hora, não ociosos. Temos que estar trabalhando. Deixa eu chamar aqui o pastor Luciano Rangel. Pastor, em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 4, assim: ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele qual estou para a guerra. Também, Timóteo 4,10 diz assim: porque Demas me desamparou amando o presente século. Ou seja, ele foi contaminado pelas coisas dessa vida, foi distraído, medo. E esse desvio o adversário usa para tentar desanimar o irmão nessa hora que está nessa obra. Há um desvio de propósitos, há um desvio de conduta moral, há
há um desvio da fé, que fala da apostasia, são as artimanhas e armadilhas, porque a Bíblia diz, se eu não me engano, em Efésios, que o adversário, tenho certeza, é Efésios capítulo 6, você que está em casa, se você quiser pode abrir a Bíblia também, é livro de Efésios capítulo 6, que fala assim, capítulo 6, verso 11, diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que vocês possam estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. A palavra ciladas aqui no original, aqui no grego, é método, ou pensamentos que induzem ao erro. E é isso que o adversário tem feito nos nossos últimos dias, trabalhado na mente, como o pastor Judeuti sempre fala. A mente é o campo de batalha nessa hora. Paz, Senhor, pastor Luciano. Amém. Paz do Senhor mais uma vez a todos, os pastores Daniel, Eduardo, bem-vindos aqui mais uma vez. E o pastor Lúcio, Fábio Lúcio, sempre um prazer, né? Já é de casa também. Amém. O Fernando e o Paulo aqui. A mente é a sede dos grandes conflitos, né? Da vida do homem, né? E é um campo de batalha difícil de ser vencido, né? Só na posição de comunhão, de vigilância, é que é possível vencer. Aqueles que realizam a obra do Senhor estão sempre em constante perigo de ataques. As oposições do adversário não param, né? O mal está organizado. E a gente vê que Neemias teve discernimento justamente nessa expressão que está aqui no versículo anterior que foi lido. Porém, intentavam fazer-me mal. Essa colocação que ele faz aqui demonstra que ele teve discernimento, que ele entendeu que aquele convite insinuoso era para destruir, parecendo até inofensivo. Vamos congregar, vamos reunir. Aparentemente até inocente. Inocente, né? Não tem nada a ver. Talvez alguns conselheiros poderiam até dizer, não tem nada a ver, não podemos conselheiros conversar, né? Deles, né? Exatamente. Mas assim, como que ele alcançou aquele discernimento? Uma coisa que a gente pode analisar do texto aqui é que estar no muro, estar num lugar alto, realizando a obra do Senhor, fez com que ele tivesse uma visão ampla das coisas, né? Então, estar no muro, o muro não somente fala da divisão, né? Dos limites, mas também fala de estar num lugar alto, né? De vigilância. Então, é na vigilância que nós conseguimos discernir o momento profético que nós estamos vivendo, né? Então, é só nessa posição, realizando a obra do Senhor, estando ocupados com as coisas do Senhor. Se a mente estiver ocupada com as coisas de Deus, não vai haver brecha. Tem um ditado popular, um adágio popular que diz assim, mente parada, oficina do inimigo, não é? Não deixa de ser verdade, né? Porque a fé vem pelo ouvir, mas o engano também. Exatamente. Porque o adversário ele quer corromper os sentidos, a visão, a audição, a fala, aquilo que nós falamos, né? Então, quando você citou Eva, né? Isso. E o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, na segunda carta, ele fala assim, eu me preocupo muito, porque eu tenho um grande zelo por vós, né? O mesmo zelo, que é o zelo do Espírito Santo para nós hoje, né? Ele fala assim, assim como eu temo que assim como aconteceu com Eva, que a serpente enganou quando ela foi ouvir e os seus sentidos foram corrompidos. Agora, você imagina só, hoje, você que está me ouvindo, você sai de casa para trabalhar na rua, alguma coisa assim, no supermercado, aí de repente você começa a conversar com um cachorro, ele começa a conversar com você, ei, tudo bem, como é que você tá? Pelo amor de Deus, você tem alguma coisa errada aí, não é? E a nossa irmã Eva não atentou para isso, porque a serpente ela veio sorrateiramente, ela mudou ali, ela não contou uma mentira, contou uma meia mentira, e meia mentira com meia mentira, torna-se mentira, não é? Só que se você parar para dar atenção ao adversário, ele vai te enganar, porque só no nosso tempo, que é o tempo da igreja, são 2000 anos, ele já tem 2000 anos na sua frente, tem mais, mas ele vai te enganar, porque ele tentou enganar o nosso Senhor, o Filho de Deus. Imagine se ele não vai tentar te enganar, a mim e a você. Assim como Jesus foi tentado, nós também estamos sendo. Todos os dias. E descer do muro também fala de sair da comunhão, né? Sim, sair da comunhão. Então, se a gente estiver ocupado com as coisas do Senhor, realizando a obra do Senhor, estando na madrugada, às vezes coisas simples, né? Limpando a igreja, né?
participando de uma reunião do culto profético, dando uma assistência, evangelizando, orando pelo culto, né? Tudo isso vai fazer com que as nossas mentes sejam preservadas, né? E você falou dos ataques, da armadura, né? A palavra que fala, né? De um momento em que os soldados estavam realizando a obra, uma mão tinha arma e a outra mão estava realizando a obra. Preparado, atentos. Né? Então os ataques são constantes, né? Certo. E é interessante, uma coisa que me chamou a atenção aqui, porque esses estudos do livro de Neemias, né? A gente estudou alguns anos atrás na EBD e ainda estão bem latentes na nossa memória, né? E a gente se lembra bem dos ensinos, das lições que nós extraímos, né? E a palavra fala no capítulo 4:19, Neemias diz assim, ele diz aos magistrados: grande e extensa é a obra do Senhor. E aqui ele está dizendo: eu estou fazendo uma grande obra. Então no capítulo 4 nós vemos o seguinte: o entendimento da obra. Ele entendeu a obra, mas a gente não pode ficar só no entendimento, é preciso praticar a obra, viver a obra, né? Então aqui nesse capítulo a gente vê ele vivendo a obra, realizando o processo, né? Isso mesmo. Deixa eu chamar aqui o pastor Paulo Costa, que eu tenho que liberá-lo, já são 7h06. Aliás, quero agradecer. Aliás, os irmãos estão falando aqui, eu vou ter que citar aqui, pastor. A postura sênior do pastor Paulo Costa, né? É um outro nível. Pastor Paulo Costa, obrigado por ter estado conosco aqui. Leva o nosso abraço aos irmãos ali do Morada de Camburi. A paz do Senhor. Desculpa, irmão. Irmão, eu só queria assim concluir aqui que o destino de cada um de nós, quando nós estamos comprometidos com a obra do Espírito Santo, é nos levar para Jerusalém. Aleluia. Aqueles que estão dentro de Jerusalém, eles estão abrigados, eles estão limitados pelo Espírito Santo. E nessa cidade que chama Cidade de Luz, Cidade de Paz, Cidade do Pão, né, da bênção, da plenitude. Então Deus tem preparado uma eternidade para os seus servos, aqueles que estão dentro da obra, com o coração inteiro, nas brechas, servindo ao Senhor com o coração, servindo com alegria, buscando todos os dias os recursos da graça e sendo participante e propício, sendo um voluntário para a obra do Senhor. O Senhor tem nos dado essa obra do Espírito. Então andemos em Espírito, deixemos o Espírito Santo nos guiar, porque o prêmio dessa conduta ou dessa caminhada é a salvação eterna. E nós desejamos a todos os ouvintes, a nós que estamos aqui na bancada, que sejamos abençoados e estejamos firmes nesse propósito. E ninguém desça do muro, ninguém desça do seu limite, ninguém desça da vocação em que você foi chamado. Valorize o seu chamado, faça a obra, porque Deus tem uma recompensa. Aleluia. A todos, a paz do Senhor. Pastor Paulo Costa conosco. Você que está acompanhando a TV, você vai ver que ele vai estar saindo do nosso estúdio. Ele tem um trabalho, então está sendo liberado aqui. Mas nós vamos continuando aqui com o nosso. Vou pedir o pastor Eduardo Alves puxar o microfone ali, por favor, na posição aqui onde está o pastor Paulo Costa, para a câmera pegar o senhor direitinho aqui. Obrigado, pastor. Pastor, como foi nos dias de Neemias, ainda é hoje, nos nossos dias, onde a obra do Senhor está sendo realizada. E o adversário se levanta para tentar impedir a mim, ao Senhor, a nós, aqueles que estão realizando a obra. Ele vai tentar todos os dias. São zombarias, assim como foi com Neemias. São mentiras, são artimanhas, são ameaças, não é? E aquelas artimanhas, ciladas, métodos, que às vezes parece até inocente. Quando o adversário aqui, os inimigos aqui, Tobias, Sambalate, eles chamam para que Neemias possa parar ali de realizar. Ele fala assim: não, vamos ali no vale de Ono. O que tem de mais? Vamos ali, né? Vamos bater um papo, vamos conversar. Não, como diriam os jovens, não tem nada a ver. Nada a ver. Não é? Mas o vale de Ono ele chama, era um território neutro. Esse é o problema. Na verdade, ele queria tirar de Jerusalém.
E a gente tem que ter esse entendimento. Nós não podemos sair de Jerusalém. Ir para um território neutro, quando você sai debaixo da proteção do Senhor, você vai para um território neutro, você está vulnerável aos ataques. E o adversário ali queria matar, queria destruir, queria aprisionar. E não é mera coincidência ou semelhança com nos nossos dias, como ele tem trabalhado também para tirar aquele que está realizando a obra nesse momento. Paz, Senhor, pastor Eduardo. A paz do Senhor, Kleber, os demais irmãos aqui, os pastores, todos que nos ouvem, né? Para nós, na verdade, que estamos realizando a obra de Deus, nós entendemos, conforme foi a posição aqui de Neemias, algo que é fundamental nesse tempo. Uma posição definida. Neemias estava definido. Ele já havia entendido aquele chamado da parte de Deus para ele. Então, essa posição definida de Neemias foi fundamental para que ele não pudesse ouvir vozes estranhas. E pastores aqui, os irmãos, aquele que nos ouve, nos permita até contar uma breve experiência aqui. Eu me recordo, era um período de festa, né? No mês de março, muito aguardado, onde nós estamos envolvidos ali no seminário, com as crianças, os intermediários, os adolescentes. E eu me recordo que nós vimos de muitos dias de preparações, de reuniões, e veio o evento, foi uma grande festa, e eu me lembro que passou-se alguns dias e nós fomos até, né, o nosso famoso ali barbeiro, cortar o cabelo. Eu me recordo de uma experiência que ele chegou, rapaz, aquela situação, né, que aconteceu, ele falava de um ato de violência que havia acontecido. Eu disse assim, rapaz, você me desculpa, mas eu não sei o que você está falando. O que nós estamos dizendo? Que aquele que está envolvido com a obra de Deus, comprometido, muitas vezes ele nem ouve aquilo que o mal tem tentado. Não há brecha. Ele está definido, ela está definida. Esta foi a posição de Neemias. Conforme foi mencionado aqui também, né? Da mesma forma que a fé vem pelo ouvir, aquilo que vem para destruir também vem através do ouvir. E Neemias, ele não permitiu. E nos chama muita atenção aqui também, porque vai dizer que a expressão de Neemias, né? Estou fazendo, ou seja, estou fazendo é algo que ainda não está concluído. Algo dinâmico, algo que está sendo realizado. E nós queremos dizer que o Espírito Santo está fazendo algo nesse tempo, aonde nós temos ouvido também, né, que há uma nuvem negra sobre toda a humanidade. Há também a presença do Espírito Santo realizando algo extraordinário nesses dias. Amém. E aqueles que estão envolvidos, que estão comprometidos assim como Neemias, eles não param, eles não cessam. Eles não retroagem, eles não descem, eles estão envolvidos. E que esta seja, né, amados, a nossa posição constante, né? Nos chamou muita atenção aqui também, pastores e irmãos que nos ouvem, que 3 personagens aqui se apresentaram. Ou seja, 3 nós bem sabemos também que profeticamente fala da Trindade. Verdade. Não é verdade? Então 3 aqui se apresentaram assim como aqueles que poderiam anular, né, aquilo que nós entendemos que é a bênção do Espírito, que é a Trindade Santa, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Se apresentaram 3, mas para nós não. Para nós só temos ouvido para aquilo que parte da Trindade Santa. Foi a posição de Neemias. Nos chamou também muita atenção aqui, os pastores mencionaram aqui também, a preparação que houve, né? E na última segunda-feira, no Evangelho Sem Fronteiras, ali na nossa região de Cariacica, nós também desfrutamos ali de uma experiência de uma jovem Esther, que ela também se preparou com jejuns para estar diante do rei. Neemias também. Hoje, o que define aquele que realiza a obra é fazer uso dos recursos da graça. Aí ele está protegido.
ele está escondido. E ele vai continuar com esse foco, com esta visão. Eu estou realizando uma grande obra, de modo que não poderei descer, que não poderei parar. É quem está comprometido com a obra de Deus, né? Isso. Muito bem, então chegou uma mensagem aqui da irmã Rita Fontes, que mora em Viçosa, Minas Gerais, e ela diz assim, pastor Fernando: Kleber, hoje o Senhor Deus me deu uma grande experiência. Ontem, terça-feira, o irmão dela enviou um convite para que ela fosse uma festa hoje, uma festa de aniversário dele e de um cunhado que, né, não são não são convertidos, a bota ainda, não são convertidos. Meu coração ficou apertado. Meu Deus, e agora? E também ontem, o meu pastor me fez um convite para ir ao Manaim de Juiz de Fora, porque eu sou professora na casa do Senhor, né? E hoje, quarta-feira, eu ia na igreja no culto de madrugada presencial, mas eu tive um sonho e eu me ajoelhei, que no sonho ela se ajoelhava diante do celular e ouvia a madrugada pela rádio Manaim. E veio essa palavra, né, sobre Neemias. Entendi que era a minha resposta para eu dar aos convites que me foram feitos. Não poderei ir a essa festa. A palavra de hoje é a minha resposta, pois o Senhor me levantou para professora nessa obra. Eu entendo que o Senhor me quer nesse seminário para acessibilidade lá em Juiz de Fora. Grande e maravilhoso é o nosso Deus, que nos orienta a cada dia. Dê um abraço no pastor Luciano Rangel, por favor. Dá um abraço. Pastor, olha, interessante isso, né? Nada é por acaso, não. E tem um outro irmão aqui, que recebi também uma mensagem. Ele disse o seguinte, que ele recebeu um convite de um outro ministério, outros pastores. Vamos na sexta-feira, não tem culto na sua igreja? Eu falei assim, vamos lá na minha. Vamos lá, vamos participar conosco lá. E ele ficou sem graça, porque são amigos, né? E aí, não sei se eu vou, não sei se eu não vou. E nesse vai, não vai, né? Ele disse que deixa eu abrir aqui. Ele falou, olha, tá bom, eu acho que eu vou levar minha filha, né? Já que não temos culto mesmo. E aí, ele estava assistindo um dos nossos cultos, né? E aí, ele disse que o Senhor deu um sonho a ele. Perdão. Ele nesse culto que ele estava assistindo, teve um dom. E o dom disse assim, olha, está aqui conosco um varão que está pensando em visitar um outro jardim. Porém, todos os frutos que ele precisa não estão nesse outro jardim, mas estão nesse jardim que ele está. E que os frutos que ele avistava no outro jardim, embora fossem vistosos, bonitos, deliciosos, quando você comia aquele fruto, ele era amargoso e venenoso. Era para tirar a vida. Aí ele até botou assim, Kleber, você iria? Foi nem por um decreto. Jamais. Então, mas olha o cuidado do nosso Deus, né, pelas ovelhas. Não podemos ser enganados, receber esse tipo de convite. Mas não tem nada a ver. Tem tudo a ver, não tem, pastor Fernando? Não, claro que tem. E aí é o Espírito Santo que nos dá a condição de discernir, né? Isso. Porque a Bíblia diz assim, a carne é fraca, né? Mas o Espírito está preparado. Isso. Né? Então, se nós dermos lugar a ele está pronto para nos dar o discernimento, nos dar o entendimento e nos fazer seguir da forma que o Senhor tem para nós, né? Mas aí é o direito de escolher. Exatamente. Livre-arbítrio. O pastor Fábio comentou sobre a gratidão, né? Sim. E realizar a obra é gratidão. Isso, e você vê Neemias, né? Ele morava na capital do Império Persa, no palácio. Um bom emprego, estava tranquilo. Um homem de confiança do rei, né? E quando ele soube da notícia, ele podia dizer assim, eu tô bem aqui, tá tudo tranquilo comigo, eu não vou me preocupar com isso não. Mas não. Você vê o que é comprometido. O coração dele estava ali, né? Exatamente. O coração dele estava naquilo, e tanto é que o rei fala assim, ele soube da notícia, acho que a Bíblia diz no mês de Quisleu, né? E ele entrou diante do rei no mês de Nisan. Ele passou 4 meses ali de oração, de jejum. E o rei pergunta a ele, Neemias, por
que você está triste? Eu nunca te vi triste, né? Você não está doente, né? Que é a pergunta do rei, assim, isso não é tristeza de coração, né? É gratidão, né? O coração dele estava triste por conta daquela notícia que ele soube. E é Daniel, né? Morou em Babilônia, viveu em Babilônia, trabalhou em Babilônia, mas o coração dele estava em Jerusalém. Ele, né? Ele não quis se envolver com as iguarias. Então, assim, é gratidão. Gratidão por que a gente vai à igreja? Por que a gente, né, cumpre aquilo que Deus tem para nós? É por gratidão, né? Grato a ele pelo que ele fez. E o que ele faz e o que fará. Exatamente. Falar nisso, pastor, tô aqui o Emerson Duarte. Você conhece o Emerson? Tá lá em Joinville agora. Agora ele tá no sul do país, né? Ele disse assim: Kleber, manda meu abraço ao estimado pastor Fernando Almeida, sempre uma bênção, tá bom? Um abraço fraternal aos irmãos da igreja de Coqueiral 2, onde passou o pastor Fernando e hoje está lá o pastor Sebastião Leone. Exato. E também um abraço aos irmãos das igrejas de Joinville, no centro de Joinville, Ulisses, Daum, Iririu. Que Deus continue abençoando a obra neste lugar. Saudade de todos os irmãos e esperamos vocês aqui em Joinville para nos visitar. Um abraço, Emerson. E vindo aqui em Vila Velha, a casa é sua, tá bom? Aguardo você aqui. Tá bom, querido? Grande abraço aí ao Emerson, a sua esposa, a família, né? Que agora, quem mora em Joinville é o quê? Não sei. Joinvilense? Não sei. É difícil. Feliz, né? Abraço, Emerson. Queridos, nós vamos fazer um breve intervalo. Na volta do intervalo ainda temos alguns minutos. Vamos colocar um louvor. Na volta nós estaremos aqui orando e nos despedindo dos irmãos. Tá bom? Daqui a pouquinho. Estamos de volta pela Rádio Manaim, 7h25. Deixa eu mandar um abraço aqui, meu querido pastor Winston Depps e a irmã Mike. Aliás, eles estarão daqui a pouco aqui no Chamados para Servir, esse quadro que temos aqui todas as quartas-feiras às 8 horas da manhã. Nós trazemos aqui irmãos, irmãs, onde eles falam sobre a experiência de salvação, o chamado, né? Como Deus os alcançou, como foi esse chamado, enfim. E hoje, mais uma vez, teremos aqui o pastor Winston e a irmã Mike, tá bom? Prepara o seu coração, hein? Daqui a pouquinho, a partir das 8 horas. O pastor Tiago, DDD 27 é daqui mesmo, né? Ele disse assim: Kleber, é dia de reedificar os teus muros. Naquele dia será dilatado grandemente o teu termo. Miqueias 7:11 é o texto. Todos os dias nossos muros são atingidos por algo ou alguém. Portanto, todos os dias devemos reconstruir nossos muros. É verdade. O trabalho é diário, né? É diário. E ele disse assim: e quando isso é feito? Quando há um testemunho, o evangelho é proclamado através das nossas vidas. Isso é a gente trabalhando, né? Foi isso que Neemias fez com um louvor em seus lábios. Kleber, quero mandar um abraço a todos os pastores da bancada, em especial ao pastor Daniel Firmino. Fomos jovens juntos, é isso, pastor? Olha, pastor, todo um abraço aí, Tiago. Mandando um abraço, Tiago Silva. Isso, um abraço, querido, tá? Um grande abraço. Bom, deixa eu me despedir aqui dos pastores Fernando Almeida, pastor Luciano Rangel, pastor Eduardo Alves, pastor Fábio Lúcio. E também ao pastor esqueci o nome aqui agora, pastor Daniel Firmino. Isso. E eu vou pedir ao pastor Fábio que esteja orando, por favor, pela irmã Zara, nossa irmãzinha lá da Inglaterra, pelo Benaia que está se recuperando, pela Laurinha que está internada e precisa de doação de sangue aqui no Hospital Parte, e outros irmãos, né? Pelo diácono Apolinário, está se recuperando, está com as 2 pernas fraturadas, quebradas, né? Então possa abençoar. Vamos orar? É momento de oração. Momento de oração. Senhor, nós clamamos nesta hora pelo poder do sangue de Jesus. Quando apresentamos os teus filhos que estão enfermos, de uma forma especial, a Laurinha, a Benaia, a Zara, Senhor, o Apolinário também, Senhor. Mas os demais enfermos, Senhor, nesta hora opera. Conceda uma bênção de recuperação. Senhor, o teu socorro seja presente. Aleluia. Que haja o conforto da tua parte também para toda a família, para todos os teus servos, Senhor. Conceda, Senhor, esta bênção e opera. Nós já te glorificamos também por tudo aquilo que pudemos aprender na tua presença
pela tua tão grande obra, Amém, pela Senhor. tua bênção. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai querido. Amém.